Oi, tudo bem? Como vocês estão aí em casa? Oi, João. Oi, Kelly. E aí, Johnny? Eu tô bem, e você? Eu também. Vamos lá? Vamos. A gente já tá em 2023, né? Quando esse vídeo aqui vai pro ar. Sim, se Deus quiser. Esse ano a gente trabalhou um pouquinho diferente, né, João? A gente não fez nada focado em Natal e Ano Novo. Continuamos só a sequência de vídeo normal. Então acredito que esse vídeo aqui já tá na segunda semana, terceira de janeiro. Acho que sim. Então façamos um ótimo ano, né? Amém. Do que a gente vai falar hoje, Johnny? Hoje a gente vai falar de idealização dentro das nossas relações. Dor, né? Dor e ranger de dentes. Então, esse negócio de idear é meio complicado, Sim. eu acho, né? E daí já vou trazer uma experiência aqui que já foi compartilhada no canal anteriormente, né? Que é, quando a gente estava gravando o vídeo do relacionamento aberto, inclusive, quem não conferiu o vídeo, confira que vai estar, né? Vai estar nos cards. Você lembra que eu tive um baque muito grande gravando aquele vídeo? Eu lembro, eu tive que gravar de novo, né? Eu gravei um vídeo ótimo, mas ele não pôde ir pro ar porque o João Pedro desmoronou. Não, a gente gravou o vídeo 2 vezes, né? Porque teve esse probleminha técnico aí. Técnico. Aí depois eu mandei mensagem pra Kelly no meio da madrugada, assim, que eu... Sofrendo. Eu levantei assim e falei, ai meu Deus, meu sonho acabou. Destruir todos os ideais do João. Sim, então, exatamente, tipo, eu tinha todo um ideal de relação antes daquele vídeo. Hoje em dia eu vejo a relação com outros olhos. Né? Mais fluidez. Foi bom, né, João? Foi bom. Aquele desmoronamento de mundo ideal. Sim, mas você disse que, tipo, toda aquela parte dessa minha queda, né, que parece que eu tombei de lá de cima, era porque eu tinha um ideal. É muito forte, né? Como a maioria na nossa sociedade ainda tem, né? Um ideal estruturado quando o assunto são relações, acho que no caso do relacionamento aberto, especificamente românticas, né, João? Mas aqui no caso das idealizações nas relações, pode ser na questão do amor romântico, mas em qualquer relação. O problema é que a maioria da nossa sociedade ainda tem um ideal de amor romântico que envolve monogamia, né? Que envolve a garantia de que você jamais vai se interessar por outra pessoa, né? Que envolve algo que se você não fizer, você então não tem caráter, é desonesto. E na verdade é uma construção nossa, acho que isso que doeu no João, entender que é contra a nossa natureza esse ideal aí, né? E aí é um grande paradoxo. Nos ensinaram tão bem isso, e a gente vem repetindo sem questionar, e sofrendo porque não funciona, não dá certo, que quando eu falei, olha, João, talvez as relações possam ser abertas, daqui mais pra frente é mais honesto, e aí é como se eu tivesse tirado o chão debaixo dos seus pés, né, João Pedro? Porque na tua ideia, não, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou formar família e eu vou ser feliz pra sempre, como os filmes nos contam, né, da Disney principalmente, mas a maioria deles. E aí, assim, mas isso não é a vida. Mas a gente ama o ideal, né? A gente ama um pouco de fantasia. E é difícil desestruturar essas armações. Mas também é necessário, porque a idealização vai acabar em frustração. Muitas vezes, na maioria das vezes. A idealização, ela aparece... Lembra uma vez você falou pra mim, daí eu não lembro se foi aqui no canal ou se foi fora do canal, que eu não deveria ficar criando expectativas em cima de coisas que não eram certas, né, e tudo mais. E eu acho que a idealização tá um pouquinho ligada nisso, porque parece que quando você cria muita expectativa em cima de alguma coisa, se não vier o que você pensou, você se frustra. Pensa no termo, né, ideia, né, é um modelinho pronto, não é? Né? Então você cria um modelinho pronto na sua cabeça ali no seu primeiro exemplo para uma relação romântica,
né? Ou você cria um modelinho. Eu tenho uma paciente com uma queixa muito recorrente de que ela não foi amada pelos pais dela como ela acredita que deveria ser. E hoje ela é uma mulher adulta, mora em outro estado e ela ainda tem essa queixa muito recorrente. E quando eu questiono como é, né? Como que deveria ser? Aí ela chora, ela não sabe muito bem responder, mas assim, eles não foram tão carinhosos, eles não foram tão atenciosos como dizem que pai e mãe sempre é. Eles deram mais apoio para minha irmã nos momentos de dificuldade financeira dela do que para mim. Eles sempre deixaram claro que eles não iam cuidar tanto de mim. Eu me sentia meio jogada assim, vai, se vira, né? E depois, quando a irmã nasceu, piorou, porque ela não sentia o mesmo movimento com a irmã. Então, veja, ela tinha um modelinho, que é a idealização, do que ela foi ouvindo que é pai e mãe. E quando ela compara a vida dela com esse modelinho, assim como quando o João ouviu eu dizendo, olha, acho que vai ser mais honesto se as relações forem abertas, né? É como se eu tivesse dito, João, você não vai casar, não vai ter filhos, porque relacionamento aberto é o que você pensou mesmo, João? É o que? É uma bagunça? Porque, na verdade, dá para ter relação aberta e família. Então, é exatamente aí, é um dos pontos também que eu acho que é o problema da idealização. A gente coloca uma lente em cima disso, que é a ideia, exato, e a gente só consegue ver aquilo funcionando com essa lente em cima. Se não for assim, não serve, né? E aí vem... porque nós estamos falando de relação, vem o outro, né? Que é seja os pais da minha paciente, seja o João, com a pessoa que ele vai casar e formar a família dele, né? Para fazer a relação acontecer, precisa do outro. Só que aí o outro, vocês compreendem que esse outro, ele tem que entrar exatamente nessa lente que o João falou e se comportar como o João está pensando. Porque se não for assim, não serve, né? Se o pai e a mãe não funcionam como ela entendeu que pai e mãe funcionava, não serve. Ela era criança, já ela é adulta e ela ainda chora, porque ela ainda se sente a parte da família, ela ainda não se sente pertencente, ela não sente que eles se importam e ela ainda vive esperando sentir isso dos pais que já estão idosos, que já estão com menos paciência ainda do que tinha antigamente, né? Para que ela finalmente possa ser no mundo e ser feliz e se sentir bem e pertencente, né? O João, eu preciso que a Kelly não diga essas coisas aí que a psicologia fica estudando do comportamento humano e que nosso corpo biológico não funcione de modo a sentir outros desejos por outras pessoas variadas, porque senão como que a minha família quadradinha ali no pote de margarina se estrutura, né? E tudo que for fora dessa ideia não serve. E aí eu sempre converso aqui no consultório, né, João, com você e com todos os pacientes, ou com a maioria deles. É claro que precisa surgir a necessidade para eu falar. Nós amamos com muitas condições. Você lembra, João, um vídeo que a gente fez que era um depoimento da carta de um filho gay para uma mãe que não aceitava ele? Lembra? Uma carta anônima, deve ter aí, o Júlio vai botar. No final do vídeo eu digo, né? Com quantas condições vocês pais amam os filhos de vocês, né? Eu amo meu filho, mas ele não pode ser gay. Eu botei ali o mais, acabou, né? O João colocou ali, não, mas tem que ter a monogamia, o que eu criei de ideal, que me ensinaram lá na Disney, sim. Porque senão, pronto, acabou. Né? Aí já não serve mais. A paciente, se esses pais hoje, mesmo que tardiamente, não fizerem isso, eu não vou conseguir viver bem nunca, porque as coisas não vão dar certo para mim, porque eu não me enquadro, né? Então nós amamos e queremos ser amados com as condições da nossa ideia, dessa lente aí que o João falou. E isso vai culminar em, como eu falei lá no início, dor, choro e ranger de dentes, né? Eu brinquei um dia desses no Instagram
Na verdade, a gente tá gravando o vídeo em dezembro, né? Início de dezembro. E aí, um pouquinho agora, no final de novembro, eu brinquei. Talvez eu vou precisar mudar aqui do lugar que eu moro atualmente. E tô sofrendo, né? Eu não falei, mas eu poderia colocar lá. Os pacientes conseguem destrinchar isso comigo, porque a gente sempre fala disso. Naquele momento, era prova viva do quanto o apego causa dor. Né? Eu não queria me mudar porque eu gosto do lugar, me dá dor de mudar porque tem um apego. Então, apego, a idealização envolve muito dos nossos apegos também. A gente se apega às nossas ideias. Sabe essas brigas, João, que tem muito hoje nas redes sociais para dar opinião? As pessoas são apegadas à opinião delas, né? E aí elas querem refutar ciência com opinião, porque você não pode negar a minha opinião. Então assim, olha que a minha opinião ela precisa ser cuidada. Vai sofrer e chorar, porque ciência é ciência, infelizmente. Tem hora que cabe a nossa opinião. Eu posso dar uma opinião pro João se ele falar, Kelly, você gostou do meu tênis? É um tênis preto, tá? Simples assim. Eu posso falar, olha, João, na minha opinião eu preferia que ele fosse branco. Isso tudo bem. Mas, João, você vai achar ele ruim porque ele é preto e na minha opinião ele tinha que ser branco? Não, provavelmente não. Então, a minha opinião não serve de muita coisa, a verdade é essa, né? Mas eu posso sim colocar, eu posso preferir o branco, o João preferiu o preto e tá tudo bem. O problema é que não tá tudo bem. Se o João falar, não, Kelly, mas preto é melhor. Não, João, mas aí começa uma briga para que a minha ideia do que é bom seja preservada, mantida. Então, o problema é esse, João Pedro. O problema é que a gente vive num mundo onde tem muita opinião para ser dada. Muitas lentes e idealizações. Muitas vezes as opiniões não são pedidas, mas são dadas assim mesmo. Sim. E assim, né? Hoje em dia a opinião vale mais que lei. Sim. A opinião vale mais que ciência. Sim. Então tá meio complicado. Tá. Mas é bem o que você falou mesmo. A idealização, ela é quase aquele negócio... Na verdade, ela não é. Na verdade, eu acho que ela é a mesma coisa. Ela prende você num lugar. Isso. Maravilhoso, João. Ótimo. Porque, por exemplo, no meu caso mesmo, se você tirar a mente e aí você vem aqui para a realidade, beleza. A tendência é que as relações sejam abertas. Isso não vai impedir que eu ainda tenha minha família, que eu me case, né? Não. Né? E nem tampouco que você prefira manter uma relação fechada. Sim. Você só precisa encontrar alguém que queira. E precisa saber que você corre o risco de rolar uma traição. Por todos esses motivos aí que a gente falou antes. Sim, mas é tipo assim, a vida segue do mesmo jeito. Não quer dizer que o mundo acabou, né? Se você ampliar o olhar, você sofre menos. Sim, e aí teve também uma vez que teve uma vez que você falou pra mim assim, que a gente inclusive viu um vídeo com isso, né? Que você falou assim pra mim, como é que era mesmo? Pra eu preencher os meus espaços aqui dentro de mim com experiências. Isso, João, o povo fala que eu tenho uma boa memória, você também. Sim, não, eu tenho boa memória. E não com pessoas, eu lembro. Porque o assunto era relação na época. Sim. Porque pessoas são instáveis, então assim, você vai acabar se frustrando. E aí fala, né, você falou lá atrás das expectativas. Não sei se dá para ter zero expectativa, né? É do humano criar expectativa, porque essa máquina aqui, que é o cérebro, o que nos diferencia dos outros animais é que ele consegue pensar para frente, né? Sofrer pelo passado, ele consegue fazer isso. Então, zero expectativa eu não sei. Agora, compreender que isso é um problema e que isso pode ser minimizado é extremamente possível, né? Falando especificamente aí do que o João está dizendo, eu falei para ele se preencher de experiências e não ficar apenas pela espera do relacionamento romântico, como infelizmente muitas mulheres, a maioria das vezes as mulheres fazem, é porque aí ele tem um mundo funcionando, né? Se a relação vir a finalizar, e não é que não deu certo, foi também uma experiência, mas foi mais uma e não o centro da vida do ser humano, né? Então,
E é o centro da vida do ser humano por conta de uma ideia criada de que você não vive se você não estiver grudado em alguém, né? Então, para qualquer que sejam as nossas relações, e nós vamos nos relacionar, seja romanticamente ou não, o mundo é feito de relações. E mais um detalhe que precisa ter cuidado para falar, porque senão as pessoas também entendem errado. A nossa saúde mental, muitas vezes, depende da qualidade das nossas relações. E, ai, Kelly, por que tem que ter cuidado para falar isso? Porque senão vocês pegam essa frase e falam, pronto, tá vendo? Eu tenho que ter alguém, porque senão eu não vou ter saúde mental, né? E não é isso, é a qualidade. Se essa relação não tem boa qualidade, seja com pai, com mãe, com namorado, com namorada, com esposo, com filho, com chefe, com amigo, não importa, né? Se não tem qualidade, você pode muito bem falar, nossa, que legal, foi muito bom, a gente não é inimigo, mas assim, deixa eu me afastar aqui porque isso está me fazendo mal. A gente entende isso errado, não, eu preciso grudar aqui porque senão eu morro sem a pessoa, né? Então, a gente precisa, João, de ter experiências, porque a experiência nos dá condição de análise, sabe? Eu acho que assim, conforme a gente vai vivendo muita experiência, a gente aprende com elas, e aí aquela lente que a gente falou antes, o mundo não cabe dentro dela. Exatamente. E aí conforme a gente expande o nosso mundo, a lente não serve mais. Isso. E a gente desapega dela, né? E compreendendo isso para a nossa vida, fatalmente vai nos impedir de colocar condição para a vida do outro. Né? Eu amo muito o João, mas João usa esse óculos, não gosto. Não. Ai, eu não sei viver sem o fulano, mas ele ronca, não quero. Mas assim, gente, né? Nós precisamos aprender a minimizar essas condições. E também não deixar que o outro encha de condições e aí a gente não possa ser o que a gente é, ser a gente mesmo. Porque como o João bem colocou, essa lente acaba, ela se esvai. Porque não tem como ter muitas experiências e um olhar amplo, né, e várias possibilidades para nós de vida e de relações também, preso num quadradinho de uma lente específica, de uma ideia de esse é o relacionamento ideal, esse é o pai e mãe ideal, eu quero que o fulano me trate assim, mas essa pessoa consegue fazer isso? Não. Então procura outra pessoa. Não, mas eu quero que seja o fulano. Olha a nossa audácia. O coitado tem que vir aqui, se enfiar na tal da lente, mesmo sem caber, e ficar ainda ser feliz, né? Porque a gente quer isso. Você trate o meio de ser feliz. Você ainda seja feliz aqui, porque vai sair por aí falando que o meu ideal não te faz feliz? Onde já se viu? É assim que a gente faz, João Pedro. Então é a idealização, o fim dela é em dor e ranger de dentes, não tem outro jeito, né? Nós vamos sofrer. Idealizemos menos e sejamos mais felizes. Sim, né? A ideia de uma família pode existir, mas veja, ela é uma espécie de um protótipo, sabe assim? Como quando a gente fala, olha, faça assim projetos para o futuro, né? Eu queria uma casa X com tantos cômodos e tal, mas nem sempre ela vai sair exatamente como é na sua cabeça. Né? E tá tudo bem, porque é só uma ideia. Não se apegue às suas ideias, porque você vai se frustrar em algum momento. E principalmente se envolver terceiros, ainda se for projetos paralelos só seus, com as suas experiências lá que eu falei para o João ter, ainda tem mais chance. Mas se envolver pessoas, zero garantia. Tá dando certo hoje, aproveite, amanhã a gente não sabe. E aí a gente começa a viver um pouco melhor. Não vivamos para amar pessoas apenas, né? Vivamos para amar as experiências todas que nos perpassam, inclusive com pessoas. E aí acho que a nossa lente tem uma tendência a se quebrar e o nosso olhar vai ampliar, a gente cresce com isso. E se desenvolve e todo mundo ganha. Certo, Johnny? Certinho. Até a semana que vem. Vamos aí para um ano incrível que a gente vai fazer ele construir. Amém. Né? Sem lentes para que outras pessoas venham fazer por nós. E vai dar tudo certo. Um beijo, até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Kelly. Um beijo. Tchau, João.